Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos fazer a retap da segunda E. A disposição das questões está de acordo com a avaliação no AVA. O que isso quer dizer? Que a prova que foi postada no AVA, ela tem uma pequena diferença com relação às questões, a disposição das questões da prova presencial. Não é nada relacionado ao enunciado, não. É a maneira como a numeração das questões, dizendo assim, ela foi feita na prova do AVA com a prova e na prova do presencial. Então, se porventura alguém do presencial assistir a esta aula de retap e quiser entrar com pedido de revisão, alguma coisa relacionada a uma questão, é melhor que esta pessoa veja a prova física, né? A prova que ela fez no presencial. Porque se ela fosse basear por estes slides aqui, ou pela prova que está postada no AVA, ela vai perceber que existe uma diferença aí na numeração das questões, ok? Porque quando se põe uma prova no sistema, nem sempre a gente pode seguir à risca a mesma numeração de uma prova física ou a mesma ordem dos itens, dos subitens, porque o sistema é diferente, certo? A questão do AVA, para a gente colocar a prova, às vezes o sistema do AVA faz uma modificação, certo? Então esta prova aqui, ela está igualzinha à prova que foi feita no AVA, né? Este gabarito está igual à prova que foi feita no AVA. Repito, se alguém quiser fazer algum pedido de revisão porque fez a prova presencial, então tem que pegar a prova, né? A prova que você vai ter acesso depois, você faz o seu pedido em cima dessa prova física, certo? Outra coisa, eu não coloquei aqui os textos, que era para os slides não ficarem muito grandes, porque havia mais de um texto na prova, né? E as tirinhas também não, mas eu vou comentar sobre esses textos aqui. Eu coloquei a numeração dos textos e os títulos e irei comentá-los, só que vocês não vão achar na íntegra os textos postados nos slides, certo? Bem, então vamos lá. O primeiro texto, o texto 1, né, era Convite, né, que era uma poesia do José Paulo Paes, né? E nessa poesia a gente percebe que ele faz uma comparação entre brincar com as palavras e brincar com brinquedos, né? Então ele diz que brincar com as palavras seria bom porque as palavras não se gastam com o tempo, etc. E brincar com bola, papagaio, peão, com o tempo esses brinquedos se consomem, né? Se destroem com o tempo. As palavras não, você pode brincar sempre com elas. E no final ele até faz um convite ao leitor para brincar, né? Brincar com essas palavras e fazer poesia, digamos assim, certo? Então, na questão número 1, assinale a alternativa correta. A alternativa é que o texto se refere ao fato de que poesia é um divertimento com as palavras, né? É isso que ele, nessa comparação do brincar com palavras e brincar com brinquedos, é essa a ideia que ele passa, né? Que a poesia é um divertimento com as palavras, da mesma forma que você se diverte com os seus brinquedos. A diferença é que com o tempo essa brincadeira passa de você, porque você cresce, né, e não brinca mais, ou os brinquedos se desgastam. E as palavras não, você pode brincar com elas a qualquer momento. Número 2. Qual é a diferença entre brincar com bola, papagaio e peão e brincar com palavras? Brincar com bola, papagaio e peão é brincar com objetos que se acabam com o tempo. Foi isso que eu acabei de falar, né?
à medida que você vai utilizando demais esses brinquedos, eles tendem a se deteriorarem, né, a quebrarem tudo. Então ficam velhos ou se quebram, enquanto brincar com as palavras é brincar com algo que é sempre novo, pois não se consomem com o tempo, né? Então a palavra está ali, você pode brincar com elas a maneira que você quiser, a hora que você quiser, né? E elas não se consomem, muito pelo contrário, algumas palavras até adquirem novos sentidos com o passar do tempo. Então esse brincar com palavras seria fazer poemas, né? Fazer poesia, certo? O título do texto é Convite. Explique qual convite é feito. No poema há um convite para o leitor brincar de poesia, né? Então o poeta, por meio do eu lírico, ele faz esse convite a você, para você brincar com as palavras, né? Você brincar de fazer poesia, né? Texto 2, o texto infantil do Manuel de Barros, né? Então a gente percebe que existe um personagem que é um garoto e que ele cria umas histórias assim muito fantasiosas, né? E a mãe pergunta, ele vai contar para a mãe e a mãe pergunta: nossa, mas aconteceu isso, não sei o quê. E no final ele diz que estava tentando fazer poesia, né? Devido aos absurdos, às histórias absurdas que ele conta para a mãe fica: mas como é que aconteceu isso? Tá, o caminhão passou por dentro de você e tudo mais. Então, no final, ele diz que ele estava tentando fazer poesia, ou seja, quando você faz poesia, você tem, obviamente, que usar a sua imaginação, né? Você tem que sair dessa realidade e passar para uma outra realidade e fazer com que o seu leitor entenda essa realidade que você está querendo passar, né? Bem, esse é o texto 2. Questão 4. O menino do primeiro verso é o mesmo que conversa com a mãe? Justifique. Então, existe um menino que está participando ali dos fatos, das histórias todas, né? E existe esse menino que conversa com a mãe. Eles são a mesma pessoa? O menino é, sim, a mesma criança que conta a história para a mãe. Pois, quando a mãe faz uma pergunta sobre o menino da história, refere-se ao filho chamando de você, né? Então, o menino que começou a contar a história como se fosse outro garoto, na verdade é ele mesmo, né? Ele está contando uma história inventada por ele, na qual ele é o personagem também. E isso fica claro porque a mãe, na hora que conversa com ele, espertamente sabe que aquelas histórias se tratam da vida dele, se trata de uma experiência que ele está criando, né? Então, os meninos são a mesma pessoa. 5. Compare o que tem em comum o menino desse poema, do texto 2, né, do infantil, com o eu lírico do poema do texto 1, que era o do convite, né? Bem, os dois entendem que poesia é brincar com palavras. No texto 1, isso é dito explicitamente, quando faz o convite para fazer poesia. Vamos brincar com as palavras? E no texto 2, o eu lírico faz a brincadeira contando uma história sem lógica e diz que estava inventando poesia. Então, eles têm isso em comum. O primeiro, ele fala explicitamente do fazer poesia, né? O que ele chama de brincar com as palavras. O segundo, ele já faz isso por meio de uma história que ele criou, mas ele está brincando com as palavras também, né? Ele está criando poesia nesse ato dele de contar para a mãe essa história meio maluca desse menino aí. Então, os dois têm em comum o fato da poesia, né? De trabalhar a palavra para criar poesia, para criar poema, certo? 6. Identifique o trecho que contém uma variação linguística relacionada ao registro informal da língua portuguesa, em que o poeta retrata intencionalmente como a criança fala. Nós vimos na nossa última aula, depois da revisão dos conteúdos ali,
nós vimos que esse conteúdo, variação linguística, ele se refere à maneira como nós, falantes da língua portuguesa, a usamos. Né? Então existe uma norma, que é chamada de norma padrão, que é aquela que, teoricamente, as pessoas deveriam seguir. Mas existem maneiras com as quais as pessoas falam e que nós não podemos desprezá-las, né, que também configura não o modo correto, mas configura a maneira como cada um se identifica com a língua. Né? Então você tem variações regionais, você tem variações sociais e aí várias diferentes variações, mas a língua é a mesma, apenas você não pode ter o preconceito de achar que só quem fala certo é quem fala dentro da norma padrão é que está falando correto. Não, todo mundo se comunica de alguma forma, né? Mas existem essas variações aí que às vezes parece que as pessoas não falam corretamente. Bem, então o trecho que no poema aí, né, desse menino foge da linguagem padrão, né, foge das regras gramaticais, digamos assim, seria esse. O menino ia no mato e a onça comeu ele. Nós vimos que o pronome pessoal, ele aqui, é o pronome pessoal do caso reto. Ele não funciona como complemento verbal. Ele é agente da oração, né? Então ele funciona como sujeito. Por exemplo, aqui poderia ser ele ia no mato, por exemplo. Então tá certo. Ele é o pronome pessoal do caso reto, estava executando a ação de ir. A ação de complemento, né, ó, o que foi comido, né, foi o menino aqui. Essa ação aqui, desculpa, essa complementação feita pelo pronome, ele devia ter sido feito por um pronome oblíquo, porque os pronomes oblíquos é que são complementos verbais, não os pronomes retos. Apesar de você achar alguns gramáticos mais voltados para a linguística que eles aceitam, mas a norma diz que não, que aqui o pronome que serve como complemento do verbo é justamente um pronome oblíquo, ou seja, ele sofre a ação aqui. No caso seria o e a onça o comeu, né? Ou comeu-o, também poderia ser, certo? Mas o ele não poderia estar neste lugar de complemento verbal. Por isso é que este trecho aqui foge à variação, né? Tem uma questão de variação linguística porque ele foge aí à norma padrão, ok? Questão 7. Marque a alternativa que apresenta a explicação correta sobre os sinais de pontuação utilizados nos versos dos textos 1 e 2. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. Esse trecho foi retirado do texto 2. As vírgulas foram usadas para indicar a quem se dirigia. Então nós temos aqui essas duas vírgulas, né? Quando o menino diz, olha, mãe, o mãe aqui é uma palavra que indica a quem ele está se dirigindo, é o interlocutor dele, ou seja, a quem ele está mandando a mensagem. Então esta palavra aqui é um vocativo e nós aprendemos que a vírgula é obrigatória para isolar o vocativo. Como o vocativo aqui está no meio da sentença, então obrigatoriamente nós temos que usar duas vírgulas aqui para separá-lo. Se ele viesse logo no início, era só uma vírgula. Se ele viesse no final, era uma vírgula. Mas como ele está no meio, então nós temos obrigatoriamente que usar as duas vírgulas para isolá-lo, e elas estão corretas, porque esse termo aqui indica a quem ele estava se dirigindo, ok? Texto 3, Pé de Nabo. O texto 3 é uma música, na verdade, o Pé de Nabo, né? E o eu lírico dessa música fala basicamente das suas características, né? Fala da maneira como ele é. E fala um pouco também daquilo que ele admite ou não admite. Ele
acha que mentirinhas, falsidades, né? A pessoa vive pela metade, e enfim, e que ninguém é 100%, todo mundo tem os seus defeitos. No final ele até acaba fazendo a comparação, né, do ser com o pé de nabo, né? Que, enfim, seja até um pé de nabo teria alguma coisa boa para passar para os outros, né? Então, essa letra de música aqui nós temos algumas questões relacionadas a ela. Número 8. Complete as lacunas com as palavras do retângulo, sabendo que duas palavras não serão usadas. O texto 3 apresenta 5 estrofes que são chamadas de quartetos. Quando nós estudamos, principalmente agora na revisão, que nós falamos de poema, eu dei essa classificação das estrofes, né? De acordo com o número de versos. Então você tinha lá dístico, monóstico e por aí. O quarteto é uma estrofe que contém 4 versos, né? Então essas duas palavras aí, estrofes e quartetos, elas compõem aí esse enunciado da letra A. O texto 3 possui 20 versos. E letra C, a palavra pessoa rima com boa, né? Então essas palavras foram tiradas aí do retângulo e completaram aí, sobraram 2 palavras segundo o criador da questão aqui. 9. Para o eu lírico da letra da canção Pé de Nabo, o que seria viver uma vida inteira? Bem, para ele seria viver com intensidade todas as coisas da vida, sejam boas como as brincadeiras ou ruins como a choradeira. Então, essa expressão, viver uma vida inteira, é você viver as coisas com uma certa intensidade, viver aquilo que é bom para você, os momentos bons você tem que vivê-los intensamente, e os momentos ruins também, né? Porque a vida da gente não é feita só de momentos bons, né? Você tem momentos ruins também. Então você não deve valorizar somente os momentos bons, nem desprezar somente os momentos ruins. Você tem que uma proporção na sua vida, né? Tem gente que valoriza muito o que é ruim e acha, nessa vida a gente só vive triste, não sei o que. Não, tem alegrias também. Então você tem que equilibrar aí essas circunstâncias. 10. O eu lírico aprova comportamentos como mentirinha e falsidade e justifica sua resposta. O eu lírico não aprova a mentirinha e a falsidade, né? Ele menciona que quem faz isso vive pela metade, e viver pela metade não é algo bom, ok? Se você utiliza, né, desse tipo de comportamento, da mentira e da falsidade, você vive pela metade, você não vive intensamente, né? Você vive como se escondendo das coisas, das pessoas, né? Na sua mentira e na sua falsidade. Então você vive pela metade, você não vive inteiramente, ok? No texto, brincadeira e choradeira são palavras que apresentam sentidos opostos. Retire do texto outro par de palavras que, de acordo com o contexto, adquirem sentidos opostos e justifique a sua resposta. Bem, outro par de palavras opostas são príncipe e sapo, pois, de acordo com os contos maravilhosos, o sapo é um animal feio que pode se transformar no príncipe, que é um homem belo. Então você tinha aí, nessa questão, a oposição entre brincadeira e choradeira, né? Uma coisa alegre e uma coisa triste. E você teria que tirar outras palavras que tivessem que tivessem oposição entre si. Então uma delas é o príncipe e o sapo, né? A gente lê nas histórias, nos contos de fadas, essa questão do sapo ser um animal tão feio, mas dentro dele às vezes haver um ser tão bonito como um príncipe, né? E fora esse par de palavras você teria também bicho e pessoa. Bicho é um animal qualquer, irracional, e a pessoa é um ser humano, um animal racional, né? Então às vezes quando você quer até menosprezar alguém, você fala, aquele cara é um bicho,
né? Ou seja, um animal irracional, uma coisa selvagem, né? Então, bicho e pessoa também valeria como resposta para a questão número 11. Lê o trecho abaixo. Quando alguém me desaponta, para tudo eu dou um tempo. Dali a pouco eu me dou conta que ninguém é 100%. A que classe gramatical pertence a palavra numerada? Desculpa, a palavra sublinhada. Então, a palavra sublinhada aí é 100 e ela é um numeral, certo? 13. Qual o sentido da expressão ninguém é 100%? O sentido é que nenhuma pessoa é perfeita, isto é, completamente certa ou completamente boa. A gente usa também o contrário desta expressão. Você fala para uma pessoa assim: nossa, você é 100%, hein? Ou seja, você é muito bom, né? Você é uma pessoa perfeita naquilo que você faz. Se eu disser para um aluno: ó, você é 100%, ou seja, você é um aluno dedicado, esforçado, inteligente, né? E quando ele diz que ninguém é 100%, o sentido é justamente ao contrário, ou seja, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? E as outras pessoas têm que saber reconhecer e conviver com as qualidades e os defeitos do outro, né? Porque a vida é uma troca entre as pessoas. Você também tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? Que as outras pessoas têm que ver, aceitar também, né? Então, viver que ninguém é 100%, ninguém é completo, né? Ninguém é perfeito. 14. Transcreva do texto um pronome pessoal reto e um pronome pessoal oblíquo, respectivamente, ou seja, na ordem que aparecem no texto. Então você tem os pronomes que são eu, que seria um pronome pessoal do caso reto, e me, que seria um pronome pessoal do caso oblíquo. Texto 4. Bola de meia, bola de gude. Outra canção, né? Do Milton Nascimento, que fala, uma pessoa adulta fala que existe uma criança dentro dele, né? E, enfim, essa criança ainda é muito viva, ainda é muito presente, apesar de ele ser um adulto. Na verdade, todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Os adultos, obviamente, eles guardam, né? Às vezes nós adultos nos pegamos fazendo coisas que fazíamos quando éramos crianças, né? Não é sempre, mas temos, e isso vai desde ações até sensações, sentimentos, né? Que você se pega como se fosse uma criança. E vocês que ainda são crianças, mas vocês ainda têm algo da criança menor que vocês já foram, né? Anteriormente a essa fase que vocês estão vivendo. Então todo mundo vai sempre carregando aí alguma criança do passado que existe dentro de nós. Então, questão 15. Quem é o eu lírico da letra da música é um homem adulto, ok? 16. Observe o primeiro e o último versos extraídos da primeira estrofe da letra de música e assinale a afirmativa correta. Há um menino. Esse é o primeiro verso, ele diz: há um menino, há um moleque, né? E o último verso: o menino me dá a mão. A alternativa correta em relação ao artigo seria: usou-se o artigo indefinido primeiramente, está aqui, ó, é o primeiro verso, então usou-se o artigo indefinido primeiramente, porque estava sendo apresentado o substantivo menino. Isso aqui é. A canção começa assim: há um menino, há um moleque, né? Então aqui era a primeira vez que este termo estaria sendo citado. Depois usou-se o artigo definido, ou porque já era um menino conhecido, isto é, dito anteriormente. Óbvio, se esse aqui é o primeiro e esse aqui é o último verso, o menino foi citado logo no início da canção, né? Então o item A seria o correto.
17. Explique o trecho "Há um passado no meu presente", especificando o que simboliza esse passado. O eu lírico mantém vivo seu passado no seu presente. Esse passado representa o menino que mora dentro dele. Isto é, as características do menino que ele foi quando criança e que ainda permanecem. Então, o passado seria a infância dele, né? Esse menino, essa criança. No presente seria a forma adulta que ele tem. E ele mantém, como eu disse, todo mundo mantém sempre a criança que foi dentro de si. Né? De vez em quando ela aparece mesmo. 18. Transcreva os 2 versos que contêm os valores que o menino traz e que não podem se perder. Então, os valores que ele traz e que ele não perde, que ele aprendeu aí ao longo da vida, seria a amizade, a palavra, o respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Então, esses valores ele traz dentro de si que, enfim, foram coisas que ele aprendeu no passado, que ele carrega e vai continuar carregando dentro da pessoa dele, na personalidade dele. A palavra bruxa é usada numa linguagem figurada que remete a um universo infantil. Explique o que essa palavra significa no contexto da letra da música e retire um verso que comprove a sua resposta. A palavra bruxa presente no verso, toda vez que a bruxa me assombra, simboliza coisas negativas, como medo, tristeza. O verso que comprova essa ideia é toda vez que a tristeza me alcança. Então, a bruxa seria aí a tristeza e, enfim, todos os sentimentos ruins, né? Quando a gente é criança, a gente costuma comparar coisas ruins a essas bruxas por causa das histórias. Mas quando a gente cresce, não, a gente vê que são coisas bem reais, né? São sentimentos bem reais. E na canção ele faz essa comparação aí, né? Essa analogia de que toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão, essa questão da bruxa, para os sentimentos não muito bons. Texto 5 é aquela tirinha em que o Armandinho lá, a mãe chama a atenção dele para o quarto, né, para ele arrumar o quarto e diz que ele vai ficar de castigo, etc. Então, os pronomes podem retomar palavras, dando ideia de posse ou lugar. Escreva o termo possuidor que o pronome do primeiro quadrinho retoma. Então, o termo possuidor que o pronome retoma é Armandinho, né? Que a mãe fala assim, Armandinho, vá arrumar seu quarto, né? Manda ele arrumar o quarto. Então, o seu aí retoma de quem é a posse do quarto, é do Armandinho. Né? Então, o termo possuidor seria o Armandinho. O termo possuído seria o quarto, né? No caso. 21. Classifique o pronome presente no primeiro quadrinho da história. Né? O seu é um pronome possessivo. Né? Texto 6 é outra tirinha do Armandinho também, só que dessa vez ele conversa com o sapo, né, a respeito das redes sociais. Né? E ele diz: você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha, fazendo uma analogia àquela frase do Pequeno Príncipe, né, do livro Pequeno Príncipe. A raposa diz para ele, né, que quando a gente cativa as pessoas, você se torna responsável por esse sentimento, né? A palavra destacada é um pronome e é um pronome demonstrativo. Aqui eu não destaquei, mas é o aquilo. A questão se refere ao aquilo, né? Que é o pronome demonstrativo. Qual a classificação do pronome você, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinhos? Questão 23. Então, o pronome você no primeiro e segundo quadrinhos é um pronome de tratamento, né? Nós já aprendemos. E por último, qual a referência do pronome aquilo no segundo quadrinho? O pronome aquilo no segundo quadrinho refere-se aos conteúdos que supostamente poderiam ser postados pelo sapo nas redes sociais, né? Então, quando ele diz você se torna responsável por aquilo que compartilha, são as informações que você compartilha nas suas redes sociais, né? E as quais
pelas quais você se torna responsável, ok? Então tá, muito obrigado e até a próxima aula.